Então, vamos relaxar, respirar fundo, agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, por todas as bênçãos, por toda a oportunidade de aprendizado, por toda a oportunidade do trabalho, e que a gente possa fazer a nossa parte, nos esforçar, para que esse estudo realmente transforme nossas vidas, renove nossas ideias, nossas formas de pensar, de agir, de falar, e que isso seja mais um passo na nossa jornada. Que assim seja. A Andréia já chegou. Andréia, pode continuar a sua apresentação? A palavra é sua. Andréia, tá aí? Boa tarde, vocês estão me ouvindo agora? Agora nós estamos escutando. Pode prosseguir, Andréia. Ela deve ter caído, então vamos aguardar um pouquinho. Aline, eu não sei se seu microfone está dando um barulho, parecendo uma máquina funcionando, Então, se você barulho para, será que só eu vi? Maria Gorete, eu também escuto esse barulho, parece um motor ligado. Isso. E eu estou associando na hora que a Aline liga o microfone e a hora que desliga. Não sei, que eu tento descobrir. Acho que eu vou trocar. Pode ser ventilador, gente. Seu computador, não, Aline? Eu vou trocar porque eu comprei esse fone outro dia, mas eu vou trocar pelo antigo, que aí não dá tanta interferência. Mas eu acho que é o seu cooler do computador, não? Se fica barulhento, não? Não, não tem cooler aqui, não sei lá. Aqui está silencioso. Mas esse barulho vem só quando o teu áudio está ligado. É como se o seu computador... Eu vou passar para o fone normal. Se aqui ainda está funcionando. Vocês estão me escutando? Vou desconectar o outro aqui. Não, estou te ouvindo, beleza. Acho que a André não está conseguindo, não, Aline. Só que se a gente começar a ler, na hora que ela conseguir, eu faço igual da outra vez. Você está me escutando? Vocês estão me escutando? Sim. Vocês estão me escutando? Não escutam? Bom. Eu tô berrando aqui, então, desculpa, gente. Ninguém falou nada, eu fiquei berrando, desculpa. Vocês estão me ouvindo agora? Estão ouvindo, André. Pode dar seguimento aí, tá? Tá joia. Nossa. Espera aí que eu vou colocar a apresentação aqui, tá? Só um momento. Sim. Parece que é uma coisa, a internet aqui hoje está muito ruim. Só um pouquinho. Eu estou tentando achar o lugar de... Ai, caiu. Puxa vida. E o trabalho hoje lá na cozinha, como é que foi, gente? Foi bacana, foi bem bacana. Meu microfone tá dando barulho agora, gente? Tá. Tá dando? Então é o ventilador, vou desligar ali, só um minutinho.
Posso esse mesmo aqui. Tentando. Parou? Não? Uai, gente. Então, não sei mais o que é. Parece o barulho do cooler do computador, entendeu, Aline? Sabe o que Mas é aqui barulho? tá super mega silencioso, você acredita? Tá super mega silencioso. Não sei o que tá acontecendo. Bom, eu vou tirar meu microfone então e devo passar a palavra para André. André, Vocês tá estão aí? me ouvindo? Pode ir. Não, beleza. Desculpa aí, a internet aqui está caindo. Acho que eu estava com o vídeo ligado e deve ter sido isso. Vocês estão vendo a apresentação? O PowerPoint apareceu? Vocês conseguem visualizar? Apareceu agora. Carregando, André. Não, beleza. Tá aí, A gente tá aí. Entrou. Então, como a gente estava falando, né, na semana passada, a questão do novo paradigma, né, é uma nova concepção que a própria medicina, né, de alguma forma, ela já se abriu também a essas questões dessa nova linha de conhecimento, né, em que muitos cientistas, inclusive numa das buscas que eu fiz na internet, foi escrito, né, um manifesto pós-materialista, em que cerca de 300 cientistas, né, eles assinaram, e o principal objetivo era justamente dizer que eles acreditavam, né, que existia algo além da matéria, mesmo que ainda não se tivesse essa comprovação, era algo que eles acreditam, né, que precisa ser estudado, claro que com todo o rigor, com todo o critério do método científico, né? Aí até fazendo uma parte, eu acho importante a gente tomar esse cuidado, porque muitas vezes a gente tem a falsa noção de que tudo que a ciência, que o espiritismo nos traz é ciência, né? E a gente sabe que a própria vida após a morte não foi ainda confirmado pela ciência, né? A gente tem várias pesquisas, tem várias evidências principalmente de pessoas que retornam, né, após um coma, e que citam experiências, né, que nos deixam essa percepção de que existe algo além da matéria, mas ainda não se tem uma comprovação com todo esse rigor e com todo esse critério, né, que a metodologia científica nos exige. Então, assim, é só para a gente ter muito esse cuidado, porque de alguma forma a gente pode estar prejudicando a própria doutrina, né, quando a gente diz que tudo na doutrina tem base científica. A gente sabe que muitas das percepções e das crenças que a própria doutrina nos traz, e muito do que foi escrito, não se tem uma base científica que eu comprove, embora a gente já tenha algumas questões que podem ser, de alguma forma, confirmadas, né, a própria questão de algumas evidências que André Luiz nos trouxe sobre, né, a formação do nosso cérebro, a questão da própria emoção e como as células, né, absorvem e nos dão, muitas vezes, sensações e podem trazer algumas manifestações do corpo físico, né, mas ainda são estudos muito incipientes, então a gente precisa ter né, essa atenção para que a gente não prejudique a própria doutrina, né, e como Kardec nos trouxe, se a ciência em algum momento, né, modificou a doutrina estava equivocada, que se o que foi dito, né, estava de alguma forma errado, ou não era a informação totalmente precisa, porque a gente sabe que a ciência, né, com o caminhar do tempo, muitas experiências, muitas inovações, muitos conhecimentos, muitos saberes vão sendo incorporados, e algumas questões que eram tidas como definitivas, elas passam a não ser mais e são alteradas. Então, a gente precisa, né, ter esse espírito aberto
na própria doutrina para essas novas informações que vão sendo, aos poucos, né, sendo apresentadas e incorporadas, e muitas vezes elas vão ser contrárias ao que a doutrina nos trouxe. E outro médico que tem uma importância grande nessa questão, né, é o Dr. Harold Kenning. Ele escreveu esse livro, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, né, e ele conseguiu trazer uma base empírica bem sólida sobre o impacto da espiritualidade na saúde, e a espiritualidade como um fator promotor de saúde, né. E ele fez com que muitos médicos, uma boa parte dos cientistas, começassem a olhar também para esse assunto de uma maneira diferente, né? Ou seja, não é mais aquela questão de dissociar que a espiritualidade vai cuidar só, né? A religião vai cuidar só da espiritualidade e que a ciência vai cuidar somente da matéria. Então, existem vários estudiosos e vários médicos, né, que estão demonstrando isso. Foi feito um estudo também nos Estados Unidos, né, eles pesquisaram e estudaram e fizeram várias pesquisas com 80 cônjuges, né, que eram ou pais que estavam em luto, né, ou que tinham perdido um companheiro. E eles conseguiram algumas informações importantes, que 2 semanas, que era o processo inicial do luto, ou seja, quando era o processo agudo, né, e até 6 meses depois do luto, que eles já chamam de um processo crônico, eles mostraram que o estado pós-inflamatório trombótico, né, desses pacientes foi aumentado em até 6 né, e até 6 meses após o evento, ainda se tinha essa influência, tanto no momento agudo, né, logo após a perda, quanto no momento, né, crônico, que foi até 6 meses. Então, eles conseguiram demonstrar. E isso, de alguma forma, né, nos mostra que as emoções e que todas as nossas percepções, né, da vida influencia tanto na nossa questão de saúde, né, quanto na nossa questão da doença, né, ou seja, a gente pode ampliar a nossa saúde ou mesmo reduzir, né, de acordo com as nossas emoções e muito também de acordo com da forma como a gente lida com ela. Só que a gente sabe, né, que como seres humanos a gente tem uma influência muito grande e a gente, né, é difícil a gente lidar com algumas perdas sem que isso nos aflige emocionalmente, né. Uma outra pesquisa também que eu achei interessante é que eles fizeram uma grande busca com crianças que eram vítimas de abusos sexuais ou abusos físicos, né, na infância. E dos vários casos, né, que eles pesquisaram, um percentual grande mostra um aumento absoluto e percentual de linfócitos, né, uma grande incidência de herpes e de algumas outras doenças autoimunes. Então, assim, de alguma forma, eles também conseguiram mostrar que essa violência sofrida por essas crianças, né, também, não só os traumas emocionais trazem algumas questões físicas. E, por outro lado, foi feita uma pesquisa, né, com as pessoas que buscam a religiosidade, uma espiritualidade, independente da religião, né, mas que tem uma busca pelo divino, ou seja, e principalmente aqueles que buscam algo que não traz um benefício somente para si, né, ou seja, não são aqueles religiosos fanáticos que muitas vezes só repetem palavras, fazem até preces muitas vezes, né, muito rebuscadas e até muito bonitas, mas que não interiorizam. Então, eles conseguiram mostrar que essas pessoas também teriam um aumento na imunidade, tá? E, então, assim, eles nos trazem, né, de alguma forma, que a ciência já está buscando esse novo paradigma que o próprio Joseph Gleber, né, nos traz aqui no livro, né, onde ele cita, né, que a chave para resolver os problemas da vida humana não se encontra fora, mas sim em nós mesmos, né,
E como a gente sabe, né, a própria medicina terrena, ela também já está, de alguma forma, ampliando, né, os seus conceitos, não é uma coisa ainda geral, mas já tem grandes avanços, de que a gente não é um ser somente físico, né, a gente tem várias questões que, de alguma forma, influenciam a nossa saúde, sejam as nossas questões sociais, emocionais, ambientais, né, a gente está vendo agora uma grande catástrofe, né, debatendo sobre o Rio Grande do Sul, e a gente sabe que já existem estudiosos, né, que estão estudando que as questões climáticas, elas estão trazendo preocupações, principalmente nos jovens, né, aqueles que são mais antenados, que almejam ter um futuro, né, que seja num planeta saudável, próspero e passível, né, de uma vida realmente, como a gente acredita que seja um planeta de regeneração. Então, já existem esses estudiosos, né, que é a ecopsicologia, que eles estudam justamente isso, como essa preocupação com as questões climáticas tem trazido depressão e problemas também físicos, né, principalmente em jovens, mas também não só em jovens, né? Também para todos aqueles que acreditam que a gente está vivendo uma situação extrema, né? E a gente realmente, né? Infelizmente, a gente está vivendo na pele, nós não, mas, né? Os nossos irmãos do Sul, e são situações extremamente complexas, né? Ou seja, eles se tornaram né, a gente sabe que a própria ciência nos mostra que muito do que tem acontecido poderia ter sido evitado se a gente tivesse uma outra atitude perante a natureza, né, perante os animais. Então, isso tudo também, de alguma forma, tem influenciado a questão da nossa saúde física. Então, a gente precisa, né, de alguma forma, não só lidar com as questões da genética, né, da biologia e, né, das próprias questões físicas que afligem a saúde, né? E o que ele nos traz é que na interiorização, né, avançando e superando os limites de nós mesmos, a gente adquire uma harmonização da vida. E que é através da grande viagem para os domínios do espírito, do conhecimento do eu, né, que se faculta a oportunidade de autodescobrir-se em meio ao eterno transformismo do mundo dos fenômenos, né? Então, a gente está vendo, né, que o que ele está nos trazendo já é uma busca também da própria ciência, né, e com vários estudiosos da questão da medicina, e quando a gente pensa na própria homeopatia, né, que é um dos objetivos que a gente futuramente vai estudar, a gente sabe que a homeopatia, eu conheço muito pouco, mas eu já fiz tratamento homeopático, e eu me lembro que eu perguntei, né, e o que ela me disse é que a homeopatia, ela procura equilibrar, né, as questões da energia, harmonia com também as nossas questões da emoção, e que ela vai muito mais tentar, né, tratar a causa que nos trouxe o problema físico do que a consequência, como a medicina tradicional, né, e a medicina, os medicamentos alopatas, né, que na grande maioria das vezes eles tratam as consequências, ou seja, o efeito físico, que é alguma causa que pode ter sido emocional, a gente sabe que não é 100%, mas grande parte dela, né, a gente acredita, e os homeopatas também, eles têm muito essa linha de trabalho, né, e então tem essa diferenciação, e a gente está vendo, né, que a própria questão da espiritualidade é muito importante nessa questão da própria medicina para, de alguma forma, tentar descobrir, né, algumas causas, né, muitas vezes existem alguns tipos de doenças que acometem o nosso físico que não se existe ainda uma causa concreta do que trouxe até aqui. E mesmo que às vezes você consiga demonstrar de alguma forma qual foi essa causa, nem todos os tratamentos são eficazes, né? E o que esses cientistas que fizeram aquele manifesto, esses vários outros, né, que eu citei, e inúmeros que eu pesquisei, são muitas pesquisas e muitos estudos que já
tendem, né, para essa linha. A gente tem no Brasil o Décio Lagnoli, que é um, né, um médico lá de Goiás, que também, ele fala, né, que a nossa imunidade, como eu trouxe aqui alguns estudos, ela é extremamente afetada, né, pela nossa questão da espiritualidade, ou seja, ligada às nossas emoções, né, os nossos pensamentos, e a filosofia, né, quando a gente também vai olhar essa questão, eles nos falam, desde os antigos, né, filósofos, o Aristóteles era um que falava muito a questão da nossa alma, como propulsora da nossa saúde ou da nossa doença, né, ou seja, quantos milênios isso já vem de alguma forma, né, já existe em alguns estudiosos, mas como eu disse na semana passada, a origem da medicina, né, que Hipócrates, que era o pai da medicina, ele considerava dessa forma. E como a medicina foi tomando um rumo muito comercial e de alguma forma, né, foi se perdendo essa busca, então isso foi trazendo cada vez mais, né, com que os tratamentos fossem se distanciando dessas possibilidades. E aí a gente, né, muitas vezes perdeu esse elo, né, do físico com o mental, com o emocional e com o espiritual, né, que de alguma forma ainda é uma busca da ciência, mas que a gente já sabe que muitos têm, né, de alguma forma buscado e tentado encontrar uma ligação e mesmo uma, uma informação, né, com todo o critério da ciência que possa, de alguma forma, embasar melhor, né, os tratamentos. Embora a gente já saiba que no próprio Ministério da Saúde no Brasil, a gente já tem algumas terapias alternativas, inclusive o Reiki, né, que é a transmissão de energia, que já são consideradas e já são utilizadas, né, no nosso sistema público de saúde. E o que o Joseph nos traz, né, é que os conceitos espiritistas, né, aliados ao conhecimento da realidade superdimensional do ser humano, nos nossos vários corpos energéticos, né, trazem uma nova resposta aos questionamentos atuais. E a conscientização dessa realidade espiritual, né, abrirá novos campos de pesquisa para aquele que se propõe devassar as fronteiras da matéria e integrar-se à realidade da vida espiritual, na busca pela evolução biológica, eliminação do sofrimento e extermínio da dor. O homem não poderá eximir-se de suas responsabilidades e da maturação psíquica e espiritual que o fará compreender que o mecanismo da suprema lei, apesar dos incômodos à vida, como dista, são recursos necessários ao despertamento e amadurecimento íntimo. Eu acho essa frase muito bacana, muito forte, mas também muito perigosa, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe, né, nós como os espíritas acreditamos que a toda ação, né, a gente tem uma reação, e que muitas vezes a gente precisa fazer alguns resgates, né, de nossa vida passada, de erros que cometemos de alguma forma em algum momento, mas a gente só tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente se torna cruel, né? Essa semana eu ouvi de um espírita, que inclusive é um espírita, né, que é um formador de opinião e importante, ele falando sobre tragédia no sul, ou seja, no momento em que, na minha percepção, né, a gente tem que trazer acolhimento, a gente tem que estar fortalecendo a imunidade dessas pessoas de alguma forma, né, seja através de um consolo, de um conforto, e o que eles estavam trazendo era quais poderiam ser os resgates dessas pessoas que estavam vivendo esse momento tão trágico. Então, assim, a gente só precisa tomar esse cuidado, porque tem certos momentos em que não cabe. Primeiro que a gente não tem a capacidade de entender, né?
Segundo, que muitos ali podem estar numa missão, e que terceiro, na minha percepção, né, diante da nossa inconsequência perante a natureza, não quer dizer que todos que estavam ali precisavam passar por algum resgate, né, porque senão a gente vai estar na questão da fatalidade, ou seja, as nossas ações de hoje não podem gerar consequências, e aí eu acho que a gente se toma muito comodista em não querer, de alguma forma, alterar o nosso comportamento. Ah, não, aquilo ali já teria que acontecer, foi dessa forma, beleza, eu vou fazer uma doação e tal, mas a pessoa precisa entender que aquilo ali é um resgate. Então, assim, para a gente também tomar esse cuidado para não se utilizar, né, desse mecanismo que a gente acredita e que é importante até para nós espíritas e como ser humano, para nos dar, de alguma forma, algum conforto em algum momento, mas não no momento crucial, né, e tão sofrido pelo qual a pessoa possa estar passando. Vocês estão me ouvindo? Ai, eu tô falando Sim. nada. Ah, Eu beleza. estou. Ah, Eu então, Sim, estamos. não, Eu é porque estou também. aqui ficou tudo escuro, eu fiquei sem saber se tinha caído. Então, né, continuando, ele traz que a proposta de trabalho desse livro, né, é justamente devassar a realidade da vida em outros campos vibratórios da existência, com as suas leis e as suas implicações para estados conscienciais almejados por todos. Ampliar os horizontes das ciências com pesquisas que, sem guardar a pretensão de oferecer a última palavra, isso aqui eu achei muito bacana, né, que a gente precisa ter isso em mente, né, ou seja, nenhuma verdade ainda vai ser definitiva, porque eu acho que a gente está, né, num lugar onde a gente não tem nem a capacidade de conhecer o que seja realmente a verdade definitiva, independente de quem trouxe, seja André Luiz, seja Emmanuel, né, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Eu vou até citar um fato aqui, a gente teve, né, um fato controverso que eu citei, né, que algumas questões da biografia, a história, né, historicamente, a gente não conseguiu encontrar nenhuma evidência, eu até queria, né, se alguém tiver essas evidências, seria importante, né, apresentar, porque quem somos nós para sermos os donos da verdade, né, mas é um fato importante que quem quiser pesquisar, eu acho que, não sei se é uma palestra da FEB, mas é a Biblioteca de Kardec, né, 70% dos livros, né, um estudioso foi pesquisar a Biblioteca de Kardec, e ele verificou que, considerando, né, a questão do espiritismo, a grande maioria era de pessoas contrárias ao espiritismo, ou que eram críticos ferrenhos, ou que tinham visões diferentes, né? E aí o que Kardec falava é que ele queria conhecer o que se falava, tanto a favor, mas principalmente contra o espiritismo. Primeiro, porque ele queria saber se o que ele estava trazendo poderia ser inadequado, né, ou incorreto, e se teria alguém com outra visão que pudesse auxiliar. Então, assim, eu acho muito bacana a gente ter essa percepção de que muitas vezes a gente não tem que, sabe, tratar com uma paixão algo que possa ser trazido e que vai em confronto com o que desses, né, que estão superiores a nós trouxeram. Primeiro que eles são superiores, mas a gente sabe que um nível acima de nós já é superior. Mas eles também não são perfeitos, né? E mesmo se algum deles já tenha um conhecimento maior, de alguma forma ele trouxe alguma informação que vá ser alterada pela ciência, ou é porque não era o momento, né, de se trazer, ou porque realmente era o conhecimento que ele tinha. Porque a gente sabe, André Luiz viveu numa época, né, Kardec viveu numa época, em que a ciência tinha conhecimentos, né, ou seja, eles absorveram daquela fonte, eles trouxeram daquela fonte, eles têm estudos, né, no mundo espiritual, mas não quer dizer que eles alcançaram a perfeição, né? Então, assim, a gente precisa estar aberto realmente a ciência. E muitas vezes nós, como os espíritas, né, a gente se fecha muito nos livros de Chico, Emmanuel, André Luiz, que são fantásticos, trazem informações maravilhosas, mas a gente também não pode, né, se esquivar de conhecer o que a ciência atual está nos trazendo.
né, principalmente as ciências que não existiam na época que Kardec, que Chico, né, trouxeram algumas dessas informações. Então, assim, como espíritas, né, a gente precisa ter esse compromisso, né, e uma vez eu perguntei para o Ezequiel, né, por que que o espiritismo andava, né, na atualidade, na maioria das vezes, tão longe da ciência. E o que ele falou foi que muitos espíritas nem acreditavam realmente na reencarnação. Então, assim, que eles estavam tentando, de alguma forma, assimilar essas informações, e que realmente era uma falha, né, porque a gente precisava buscar a ciência, seja nos centros espíritas, ou seja através de leitura, né, e eu acho que muitos de nós, eu estou falando também por mim, a gente às vezes se limita muito, né, somente nos livros desses espíritos que são realmente iluminados e têm informações extremamente preciosas, mas a gente sabe que, né, as coisas também avançam e a gente precisa, né, conhecer o que temos de novo, seja na medicina, seja na psicologia, na sociologia, né, para a gente não perder o bonde da história, né, para a gente conseguir acompanhar o que a ciência também nos traz. Ou seja, que a gente consiga fazer, né, como Kardec nos orientou, que todo espírita, né, que a gente precisa buscar a verdade. E a gente sabe que a ciência, de alguma forma, ela nos traz uma verdade com dados e com bases, né, muito próprias e muito sérias, né, não que amanhã não possa ser alterado, mas que a gente não deixe de buscar dessa fonte também, né, o conhecimento. E outra coisa que ele nos traz, né, é que quando a gente compreende os postulados espíritas, né, ele fala que conclui que não se libertará do sofrimento enquanto a gente não se candidatar a um processo de autodescoberta e autotransformação, buscando na nossa reeducação da alma a transformação das causas e dos males que nos afligem. Descobre pela reflexão e pela observação dos fatos que o restabelecimento de sua saúde ou a solução para os seus problemas jamais chegará por milagre sem um esforço pessoal, né? Isso aqui, eu acho que aquela experiência da água nos mostra de forma muito clara, né? Ou seja, a partir do momento em que a gente muda a nossa percepção da vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? A forma como lidar, a gente que é formado 70%, né, de água, e a gente tem aquele experimento das moléculas de água que mostram, né, como ela se altera perante os pensamentos, perante as palavras, né? Então, assim, eu acho que isso aqui mostra a nossa responsabilidade e o nosso compromisso conosco mesmo, né, de nos melhorar e de almejar tanto a saúde quanto a doença, né? Sem falar, né, André, que é o seguinte, não é só o nosso corpo que é formado por água, né, o planeta todo. Então, imagina o tanto que a gente influencia com a nossa psicosfera, toda a água do planeta que movimenta mares, rios, lagos e chuvas e nuvens e tudo que a gente puder imaginar, né, o ar propriamente dito, né? Então, Com certeza. a gente está causando essa, não é só a poluição e desmatamento que está causando esses grandes desastres da natureza. Somos a nossa maneira de pensar, o tipo de pensamento que a gente está emitindo para o planeta que está poluindo absolutamente tudo, inclusive a psicosfera. E com isso a água do planeta também. Sim, a psicosfera do planeta, né, ela está totalmente poluída, né? O que a Aline falou é, assim, fantástico, porque tudo na natureza é formado e a água é em grande parte, né? E a gente sabe que a natureza, os próprios animais, as próprias plantas, né? Eles não são seres que não absorvem as nossas emoções, né? Então, assim, a gente que lida muito com os animais, né? A gente sabe, o Ezequiel nos fala muito, e quando a gente lida com essa questão, tanto da água, quanto dos pensamentos, quanto das emoções, né, a gente vê que as nossas emoções, elas, de alguma forma, influenciam na saúde do nosso animal,
né? Ou seja, eles têm por nós um amor e uma abnegação e uma veneração tão grande, né, que a gente acredita, né, que eles absorvem essas nossas emoções de alguma forma, ou para nos auxiliar, ou mesmo, né, por amor e por não querer nos ver mal. Quantos de nós tem um animalzinho e quando a gente passa por uma emoção, né, ou tanto de alegria ou de dor, a gente sente que eles percebem e mudam, né? Eu tenho uma cachorrinha que faleceu semana retrasada, ela tinha 15 anos. E ela e uma das irmãs eram, assim, unha e carne. Elas eram o dia inteiro, uma grudadinha na outra, uma fazendo carinho na outra. Elas não se separavam. E né, a Aika faleceu e a Kimi ficou, assim, inconsolável. Eu trouxe o corpinho dela aqui para casa, que eu acho que é importante, né, que eles vejam e que eles se despeçam, né, muitas vezes não, algumas pessoas acham isso, né, um pouco tenebroso, mas para mim é importante. E quando ela viu a irmã, engraçado, como ela, sabe, fez carinho na irmã mesmo morta, e quando eu saí, ela deu um uivo, mas assim, foi um grito de dor que doeu assim no fundo da alma, porque ela demonstrou de alguma forma toda a emoção que ela estava sentindo, né? E poucos dias depois ela teve uma convulsão e ela perdeu as vistas, sabe? Ela perdeu a visão. Então, assim, a gente não pode, né? Claro que, e eu acho também que a nossa emoção, né, de nós humanos, pelo que nós sentimos também pela perda, influencia, né? Porque eles estão aqui conosco, eles estão, né? E a gente sabe que nós temos as nossas vidas, o nosso trabalho, né? A nossa família, fora da nossa casa, e os nossos anseios, as nossas preocupações, mas a vida deles, né, é muito mais limitada a nós e àqueles que estão, né, no seu entorno, sejam os próprios animais. Então, assim, acho que também a gente precisa ter esse cuidado, né, principalmente nós que trabalhamos com os animais, né, de não, de alguma forma, destruir essa harmonia. A gente sabe que é muito difícil, né, porque nós somos humanos e o tempo inteiro a gente está, né, sendo bombardeado por preocupações, mas que a gente tente, né, se equilibrar e não se deixar, né, tomar totalmente por essas emoções, né, de dor ou de tristeza, que a gente consiga de alguma forma, né, tentar reverter isso com outros pensamentos para não só, né, não influenciar nós, como os nossos animais, e como a Aline disse, né, tudo que nos cerca e o nosso próprio planeta, né? E tem uma frase da Veneranda que eu achei interessante, que é do livro Nosso Lar, que ela fala sobre o pensamento, né? E ela fala o seguinte, que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissa ainda às leis universais. O pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda a espécie. Acho que ela, né, de alguma forma, resume, né, o que a gente tentou falar sobre como, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções e tudo que, né, vem através de nós influencia não só a nós, mas como tudo que nos cerca, né? E também André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala que a partícula de pensamento a partícula de pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade e a qualidade, comportamento e trajetória dos componentes que a integram. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura pacífica. Entretanto, diante da inteligência que o mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal.
Então, assim, eu achei muito interessante também, né? E a gente sabe que o André Luiz, ele nos traz muito essa questão da importância, né, do que a gente já comentou e que o Joseph Gleber também nos traz aqui, né, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e como isso tem uma influência grande também na nossa saúde física, né? E outra coisa que eu achei interessante é sobre as células, né? Que ele fala que são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza, os tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Eu acho que o Ramatiz, ele nos traz que cada célula do nosso corpo, né, o André Luiz também nos traz isso, em Evolução em Dois Mundos, eles nos trazem que as células, na verdade, não são somente estruturas físicas, né, que elas, de alguma forma, têm atividades, elas, né, o próprio, tem aquele livro, A Biologia da Crença, onde o Bruce Lipton, né, ele também traz, ele é um biólogo molecular, conhecido como os maiores especialistas, né, dessa questão do estudo das células, e ele nos fala que o que condiciona um organismo vivo é seu ambiente físico e energético, né? A dieta, os comportamentos, a idade, os telômeros, e não a sua carga genética, como defende a síntese evolutiva moderna. Portanto, para ele, os seres humanos, como organismos vivos, não são determinados por seus genes, e sim condicionados pelo meio ambiente e, acima de tudo, por suas crenças, o que os faz donos absolutos dos seus destinos. São as crenças que controlam a nossa biologia e não o nosso DNA. Então, assim, é interessante a gente fazer uma analogia, né, com aquela frase: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, né? Ou seja, mais uma vez, só traz e reforça, né, essa questão da responsabilidade que nós temos também perante o nosso corpo, ou seja, isso não é uma frase de um espiritualista, né, a frase de um biólogo, mas que, de alguma forma, né, ele tem uma visão que não é somente a matéria que nos comanda e que tem a ver com a nossa saúde. Esse livro, né, Biologia da Crença, acho que ele já foi até algumas palestras e alguns vídeos sobre ele já foram colocados lá no grupo, né, então, assim, até um dos livros que a gente, no início, quando a gente começou a estudar, né, foi colocado como uma indicação, e é um livro muito interessante que também traz muito essa vertente, né, a gente não considerar que o nosso corpo, né, seja somente regido pela questão genética, pelo nosso DNA, né, então, como ele fala aqui, as nossas crenças, né, e o nosso meio, que acho que é algo muito importante também, o entorno, né, porque a sociologia, ela mostra que o ser, né, ela traz alguns estudos e algumas pesquisas, que o indivíduo que vive, que foi criado, né, num ambiente X, ou seja, que nasceu numa situação de muita miséria, de muita pobreza, de muita dor, de muito sofrimento, que a questão individual, ela não é o mais importante, né? Ou seja, que é claro que nós temos a nossa vontade, né? A nossa percepção da vida e a nossa capacidade de reverter situações e de, né, sucumbir ou de sobressair perante essas situações, mas até existem alguns estudiosos que falam, né, principalmente alguns críticos da religião, que eles falam que a gente tem que tomar um cuidado muito grande
para a gente não nos tornar cruéis, né? Porque a gente exige muitas vezes das pessoas e dos indivíduos algo que vai muito além da própria capacidade que ele tem, né, de reação e que de alguma forma a gente muitas vezes mata, né, naquela pessoa algumas questões muito poderosas, né, que é realmente a percepção que ele tem da realidade, ele fica, muitas vezes ele se limita por essa cobrança, não, mas por que, né, o Espiritismo fala que só eu consigo mudar a minha vida, né, ou a própria Igreja Católica, que eu tenho que ser resignado e que eu tenho que ser de alguma forma, né, eu tenho que aceitar, isso é um karma pessoal, isso é algo que eu teria que passar. Então, eles falam que o entorno, né, que a vida em sociedade tem um poder muito grande. E aí eles questionam muito, né, e falam que a gente tem que tomar muito cuidado com essa André, nossa nós, visão. Oi? nosso horário já venceu. A gente, o horário é até às 17h50, tá? Mas eu acredito que eu acho que vocês já conseguiram pegar bem o teor, né, do capítulo, né? E foi muito bom. Alguém quer fazer algum comentário, mesmo que rapidinho? Alguém quer? Tudo certo, gente? Muito bem. André, nós te agradecemos. Você acha que tem mais coisas para dizer a respeito desse capítulo? Que você gostaria de mais um domingo? Não tem muita coisa, mas não precisa, né? Acho que Podemos avançar então, né? beleza. Sim. Então, beleza. Nós agradecemos, isso foi excelente, muito bom mesmo. Tá de parabéns. Nós vamos encerrar porque a gente tem ainda a reunião com a equipe Amor, né? E eu vou pedir a Estela para fazer a oração final para a gente. Eu estou muito rouca. Ah, Roca, o que aconteceu? Dá. Então tá. Vou pedir para a Patrícia então fazer. Para eu fazer oração? Hein, gente? Sim. Espera aí só um minutinho. Ô, Edson, eu estou no Silêncio. oração. Silêncio, por favor. É porque eu estou dando comida para os cachorros aqui, mas vamos lá. Eu quero só, nesse momento, agradecer muito essa oportunidade de estar com esse grupo, estudando esse tema tão relevante, que é o entendimento do que somos, né? Que não somos só um corpo, não somos só uma alma ou um espírito, mas a gente é a integralidade disso tudo. E que só a partir desse momento, desse entendimento, é que a gente vai poder cuidar de nós mesmos, né? Que esse é uma tarefa que nos cabe. Né? Nós é que temos o dever, né? Por dever e por amor, cuidar de nós mesmos, né? Tanto do nosso espírito quanto do nosso corpo e dessa unidade que somos nós. Então, a cada domingo a gente vai aprofundando nesse entendimento e eu gostaria muito de agradecer a espiritualidade que esteve aqui conosco e a todos os encarnados que estiveram presentes nessa reunião, essa oportunidade. Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja. Gente, obrigada. Então, domingo que vem a gente começa o novo capítulo, né? O capítulo seguinte. Depois eu vou botar no grupo quem que é responsável por isso, tá bom? Então, daqui a pouco a gente entra para a equipe Amor, então. Um abraço para todo mundo. Gente. Fica todo